Prezadas, prezados e prezades, eu gosto de vez em quando aqui de contar umas histórias engraçadas, né? Muito embora eu não seja bom para contar histórias engraçadas, né? Eu não sou um bom contador de histórias e muito menos de histórias engraçadas. Mas tem histórias que são tão engraçadas que elas se impõem por si mesmas, né? Apesar de eu não saber contar direito. E é o que eu vou fazer agora. Bom, gente, eu tenho um amigo há muitos anos, né? São 40 anos de amizade, né? Chamado Rogério Fabiano. E o Rogério, ele é uma pessoa que ele não faz de propósito, mas naturalmente ele é muito engraçado. O Rogério é muito engraçado, né? Mas não é porque ele banca o engraçadinho, é porque o jeito dele é naturalmente engraçado. Sem ter intenção de ser engraçado, ele é engraçado, né? E o Rogério, além de ser um sujeito inteligentíssimo, né? Um sujeito com raciocínio rápido, como poucos que eu vi na minha vida, né? O Rogério tem como característica a fala fina, né? Ele fala de uma maneira meio fina, e aí a maneira dele falar é engraçada, né? A gente. Ele fala, mas assim, o que você acha? Pô, Gargar? Gargamel é o meu apelido, né? Pô, Gargar, e aí? Vamos agitar? Então o Rogério tem essa vozinha fina que é engraçadíssima, engraçadíssima, né? Inclusive o Rogério tem um bordão, né? Que é engraçadíssimo também, que quando a gente está perturbando ele, né? Ou está enchendo o saco dele, ele vira para a pessoa e diz assim: Gargar, quer me deixar doente? Né? Quer me deixar doente? Quer dizer, a pessoa, vou ajeitar aqui a câmera, né? A pessoa fala aí o bordão para ele, alguma coisa para ele encher do saco, e ele já diz que quer me deixar doente, né? E outra coisa que é característica do Rogério também é que lá no ensino médio, quando a gente se conheceu, a pessoa via o Rogério e sempre fazia uma saudação muito característica, que era: Ô Rogério! Ô Rogério! Então até hoje, quando a gente encontra o Rogério, né, a gente diz para ele: Ô Rogério! Ô Rogério! Ô Rogério! Né? Bom, já expliquei para vocês quem é o Rogério, né? A vozinha fina, o quer me deixar doente, né? E a saudação o Rogério, né? Bom, quando a gente estava lá, tinha acabado o segundo grau, estávamos no ano de 1988, né? Eu fui convidado para ir numa viagem para Cabo Frio. O Geraldo, que foi nosso colega de NAENSE, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, né? Aliás, gente, parênteses aqui, o Geraldo é talvez a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida, né? O Geraldo é gênio, né? O Geraldo é gênio, né? Bom, tem o Arthur Capella também, que também é outro gênio. Não sei qual dos dois, né? Podiam decidir aí no par ou ímpar ou jogar a moeda para cima para ver qual é mais gênio, mas ambos são gênios, né? Mas o Geraldo é gênio, né? O Geraldo, lá na ENSE, eu não era muito próximo ao Geraldo, né? Ele tinha a turminha dele, eu tinha a minha. Só que a gente se falava, se cumprimentava e tinha amigos em comum, né? E eu fui surpreendido por um convite do Geraldo para uma viagem a Cabo Frio, porque ele tem uma casa em Cabo Frio, a família dele tinha uma casa em Cabo Frio, né? Então ele virou para mim: olha, Gargamel, a gente vai fazer uma viagem para Cabo Frio e tal, quer vir com a gente? A situação seria isso e tal, cada um levaria isso, aquilo e tal. E eu me senti muito honrado e aceitei o convite. Aliás, Geraldo, muito obrigado pelo convite, né? A gente não era tão próximo, mas você teve a generosidade de me chamar e eu fui com vocês e foi muito legal a nossa estada em Cabo Frio. Foram uns 4, 5 dias em Cabo Frio, né? A gente se divertiu muito, teve histórias muito engraçadas, né? E particularmente essa história engraçada que eu vou contar para vocês envolvendo o Rogério, né? Bom, o que acontece? Um dia daqueles a gente foi para a praia lá de Cabo Frio, né? E aí a gente passou a noite na praia e depois todo mundo voltou para casa para dormir, né?
Só que o que acontece? Na hora que a gente foi dormir, o Rogério, paranoico que era, ele foi olhar o congelador da casa e tinha um mate lá, mas o mate estava quente, né? Quem botou o mate lá no congelador, botou o mate quente o mate quente no congelador. E aí o Rogério a, pegou a jarra de mate, né? Ele sabia que quem tinha feito isso era o nosso amigo Marcelo Luiz, também conhecido como Funga, né? Saudações, Marcelo. É. E aí ele foi e levou lá o jarro com o mate quente, aonde o Funga estava deitado, e ele virou para ele: Funga, tua mãe não te ensinou? Não dá para botar mate quente na geladeira? Nada quente, no congelador, nada quente pode ir no congelador, senão estraga. A máquina estraga o que está sendo congelado e tudo. Você é sem noção. E aí daqui a pouco, o amigo da gente: quero dormir, porra! Aí o Rogério continuou: ô Funga, não pode fazer isso. Vê se você aprende. Tua mãe tem que ter te ensinado e tudo. Aí ele de novo: cala a boca, quero dormir, porra! Né? E o Rogério falando lá pro Funga, com aquela vozinha fina e tudo, né? E aí o cara: me deixa dormir, cacete! Aí o Rogério continuou e o cara jogou um tênis. Mas o tênis ia direitinho na direção da jarra. O que ia acontecer, gente? Se acerta a jarra, aquele mate quente ia cair na cara do Funga que estava deitado ali atrás, né? E o Funga ia se machucar muito, é claro, né? Mas jogou o tênis, né? Aí o Rogério, com a rapidez de raciocínio dele, ele puxou para trás o negócio de mate, né? E aí o tênis passou vazado e não atingiu o líquido, e o líquido não caiu na cara do Funga, né? Aí o Rogério só vira pro nosso amigo: cara, ficou maluco? Né? Percebendo a gravidade da situação. Cara, ficou maluco? E aí o Rogério saiu, aquela maneira engraçada do Rogério andar, né? Saiu, a gente chamava que o Rogério fazia o Passo do Lui, né? O Passo do Lui era um disco do Paralamas do Sucesso que o cara aparecia de uma forma meio torta andando, o Rogério andava parecido, né? E aí o Rogério saiu andando com o mate na mão, né? Bom, talvez a história não tenha ficado tão engraçada como eu gostaria, mas pelo menos serve como recordação das nossas épocas de infância, de adolescência, de juventude. E o fato é que se você visse o Rogério, você ia morrer de rir, porque o Rogério é muito, mas muito engraçado, né? Saudações, Rogério. Saudações, Geraldo. Saudações, Marcelo Luiz. Saudações, rapaz que citou, que jogou o tênis, né? Que não acertou na jarra de mate. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. E se puder dar uma olhada na descrição do vídeo, eu agradeço.